Cumprimento a igreja com paz, Senhor. Amém? Amém. Os irmãos são alegres? Amém. Podia ser melhor. Os irmãos são alegres? Amém. Amém. Como os irmãos já perceberam, quando têm a oportunidade de trazer algo para a igreja, eu gosto de pôr os irmãos também a participar, não é? Então eu pedia a 3 corajosos para vir cá à frente, se faz favor. Preciso 3 corajosos. Os jovens, olha, a Gina nunca me falha. Pode vir, Gina, também é jovem. Não é jovem. A irmã Gina também. É sempre mulheres, precisa de um homem. Lucas, precisa de um homem. O meu marido até vinha, que eu sei que ele é corajoso, mas pronto. É o Lucas. Pronto, agora o desafio é para ver a igreja. O desafio é que a vassoura que vocês têm na mão, se olhar para a vassoura, ou seja, olhar para os irmãos, vocês vão ter que conseguir fazer a vassoura no ar, sem deixar cair. Vamos lá, para começar. Não tem uma distância de segura. Não partam nada. Não podem olhar para a vassoura. Não podem olhar para a vassoura. Eu não posso. Se olhar para a vassoura, irmãzinha, não olhar para a vassoura. Não é fácil, pois não? Então vá, vamos tornar isto um bocado mais seguro. Já vimos que sente assim? Não consegue, pois não? Muito difícil. Agora vamos fazer o mesmo, só que olhar então para a vassoura. Muito mais fácil, não é? Muito mais fácil. Então vá, quero desafiar vocês. Então olhar para a vassoura e fazer o mesmo. Olha para cima. O segredo é olhar para cima. O segredo é olhar para cima, para a vassoura. Olha aí! Pronto, muito mais fácil, não é? Muito mais fácil. Ok, uma salva de palmas para a cima. como é que acharam realmente foi mais fácil? Olhar para a vassoura ou sem olhar para a vassoura? O foco era... A partir do momento que eles começaram a estar concentrados no foco, tornou-se mais fácil. Peço à igreja para abrir em Colossenses, no capítulo 3, versículo 1 e 2. E peçam ao irmão corajoso que não vem cá à frente, mas que agora possa ler então esta passagem. Colossenses, capítulo 3, versículo 1 e 2. Portanto, desejava suscitar-se com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Amém. Amém. Até aqui diz a palavra do Senhor. Este versículo nos exorta a manter os nossos pensamentos, o nosso coração em Cristo Jesus. Amém. Que Ele seja o nosso alvo, o nosso guia, e que não nos possa distrair as coisas terrenas de realmente o nosso foco, porque daquilo que podia ser muito simples pode se tornar muito difícil. Cristo é o nosso maior exemplo. Amém. Cristo é o modelo supremo em que temos que ir, de amor, fé, obediência a Deus. Cristo é o único caminho que nos leva à eternidade com o Pai. Cristo é a fonte de paz, de esperança e de força. Em nenhum momento da minha vida que eu estivesse mais fragilizada, eu fui à presença do Pai assim da mesma forma. Deus Ele nos capacita. Ele nos dá força mesmo quando a gente pensa que já não temos força. Porque nós, quando estamos em obediência a Deus, e Deus é o nosso foco, nós temos a maturidade de perceber que não somos nada a depender de nós. Não é a nossa força, mas sim a força que vem do alto. Amém? Que o nosso foco possa ser realmente Cristo. Era isto que eu tinha para partilhar com a igreja. Mais uma vez, paz do Senhor a todos. É bom estarmos na casa do Senhor reunidos para louvar e bendizer o nome de Deus. Os irmãos viram que cantaram logo no início do culto. Nós somos uma família unida. Nós somos um corpo de Cristo.
E eu nesta manhã, irmãos, eu gostava de falar sobre algo que já há muitos meses tem dado a contender no meu coração. Já há muitos meses tem dado a falar à minha vida, irmãos. E a realidade é que não é um tema fácil, mas que é um tema urgente de ser falado e de ser pregado na Igreja do Senhor. Eu nesta manhã eu gostava de falar convosco sobre algo que muitas vezes nós nos descuidamos. Por vezes talvez por causa do nosso orgulho, talvez por causa das nossas personalidades, mas muitas das vezes nós esquecemos de ser igreja. E é sobre isso mesmo que eu gostava de pregar nesta manhã. Sobre ser igreja. E contextualizando um pouco, irmãos, a palavra igreja, ela vem da palavra grega eclésia. E este termo, ele significa chamados para fora. Ou seja, nós somos chamados para fora. Nós somos chamados a levar a mensagem do Evangelho, a proclamar a mensagem do Evangelho, a ser sal, a ser luz. Nós somos um organismo vivo. Nós não somos um organismo morto. Nós somos um organismo vivo porque connosco está o Deus vivo. Connosco está o Deus Todo-Poderoso. Connosco está o grande Eu Sou. Então nós não somos um organismo morto, nós somos um organismo vivo, chamados para fora. A palavra de Deus vem lá dizer na sua primeira carta de Timóteo, capítulo 3, versículo 15. E este versículo diz aquilo que a Igreja do Senhor é. Paulo vem dizer assim: para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a Igreja de Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então nós somos a Igreja de Deus vivo, somos coluna e somos o baluarte da verdade. Como Igreja de Deus vivo, nós já podemos ver que somos um organismo vivo chamado a cumprir a grande comissão que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ordenou na sua palavra. Mas nós também somos a coluna que sustenta a verdade neste mundo. Deus usa a sua Igreja para sustentar a sua verdade neste mundo. Irmãos, quando a Igreja deixar de ser coluna, o mundo cai. Então nós somos esta coluna e nós somos o baluarte que defende a verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Amém. Não através da força do nosso braço, não através da nossa capacidade, mas porque estamos revestidos pela ação poderosa do Espírito Santo. Amém. Não pela força do nosso braço, mas porque temos uma autoridade que nos é dada pelo nosso Deus. Amém. Não pela força do nosso braço, mas porque agimos no nome que está sobre todo nome, o nome de Jesus Cristo. Mas, irmãos, para além de sermos um organismo vivo, nós também somos um organismo organizado. Deus não é um Deus de confusão, irmãos. E Deus chamou e capacitou pessoas para dirigirem a sua igreja. E uma vez que já contextualizámos um bocadinho esta questão da igreja, eu agora gostava de entrar um bocadinho mais de forma profunda no tema que me propus trazer nesta manhã e que o Senhor tem colocado no meu coração. Mas, em primeiro lugar, eu gostava de falar sobre o fundamento da igreja. Qualquer edifício precisa de um firme alicerce, irmãos. Qualquer edifício precisa de um firme fundamento para que o edifício não caia. E da mesma forma acontece assim também com a igreja. A igreja tem um único e exclusivo fundamento: o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E eu convido a amada igreja a abrir em Mateus, capítulo 16. E vamos ler dos versículos 13 aos versículos 18. Mateus capítulo 16, versículos 13 aos versículos 18. E diz assim a palavra de Deus: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus.
Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Até aqui a palavra de Deus, irmãos. Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, é o firme fundamento da sua igreja, irmãos. Não há outro, nem nunca poderá haver outro fundamento. Só o nosso Senhor Jesus Cristo pode trazer sustento à sua igreja, irmãos. Só o nosso Senhor Jesus Cristo pode trazer suporte à sua igreja. Só Ele é a nossa rocha inabalável, irmãos. Não há outro, não pode haver outro. A palavra de Deus vem lá dizer em 1 Carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 11. O apóstolo Paulo vem alertar sobre isto mesmo. Ele vem dizer, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Sabem, irmãos, muitos têm levantado a dizer que têm novas revelações, muitos têm levantado a dizer que têm novas doutrinas, muitos têm levantado a dizer que têm novos fundamentos, muitos têm procurado doutores segundo as suas próprias concupiscências, mas deixem-me-vos dizer algo nesta manhã. Não há, nem pode haver, nenhum outro fundamento. O único verdadeiro fundamento continua a ser o nosso Senhor Jesus Cristo. Da mesma forma que muitos procuram outros, também há outros que procuram novos caminhos. Mas o único caminho que leva ao céu continua a ser o mesmo que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus Cristo, Ele é o único fundamento. Ele é o único caminho. E sabem, irmãos, eu fui ver no contexto da construção civil para que é que serve a pedra angular. E a pedra angular ela é importante por causa da fundação e do suporte. Ou seja, ela define a posição e a orientação do edifício. Ela é essencial para a fundação e suporte estrutural, garantindo que a construção se alinhe corretamente. Jesus Cristo é o único que define a orientação da sua igreja. Jesus Cristo é o único que permite que a sua igreja se alinhe corretamente. A pedra angular também é importante por causa do alinhamento. Ela serve como uma referência para todas as outras pedras ou tijolos que são colocados posteriormente. Há bocado nós vimos sobre o foco, sobre o nosso alvo, termos os nossos olhos postos em Cristo. Irmãos, Ele tem que ser o nosso modelo e a nossa referência, irmãos. Se nós queremos levar aqui na Terra uma vida abençoada, nós precisamos de seguir a vontade de Deus em todo o tempo. Nós precisamos de seguir os ensinamentos do nosso Mestre, do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. Porque Ele é o único que permite um verdadeiro e estável alinhamento. A pedra angular ela também é importante por causa da estabilidade. Ela proporciona um ponto de partida sólido e ela contribui significativamente para a estabilidade e integridade da estrutura. Irmãos, nós, corpo de Cristo, nós somos imperfeitos, nós somos limitados, mas o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é perfeito. E Ele garante a estabilidade e a integridade da sua igreja. Nada pode prevalecer contra a sua igreja, porque Ele é o firme fundamento da sua noiva. Pedro vai lá dizer na sua primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 4 a 7, diz: chegando-vos para Ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Irmãos, não te afastes do único fundamento. Já muitos têm afastado, muita apostasia ainda vai acontecer, irmãos. Mas a sua palavra, a palavra de Deus, exorta-nos a manter-nos firmes nesta pedra, nesta rocha inabalável, neste fundamento, no único e firme fundamento. E eu já disse isto aqui e volto a dizer, irmãos, quando nós olhamos para toda a história da igreja, e se nós olharmos com olhos humanos, irmãos,
A igreja já não era sequer para existir. Tanta coisa que se tem levantado contra a vida da igreja. Mas quando nós olhamos com olhos espirituais para a palavra de Deus, nós entendemos que Jesus Cristo, aquilo que Ele prometeu na Sua palavra, Ele está a cumprir. Porque de facto, as portas do inferno não têm prevalecido, nem vão prevalecer contra a igreja de Jesus Cristo. Porque Ele continua a dar firmeza, Ele continua a dar estabilidade e Ele continua a proteger a sua igreja, irmãos. Glória a Deus. Muito rapidamente eu convidava-vos a abrir as vossas Bíblias, a Bíblia em Efésios, capítulo 2. E nós vamos ler, irmãos, nós hoje vamos ler muita Bíblia. Amém. Eu quis me reforçar com muitos textos, porque é um tema que de facto é urgente. E não são as minhas palavras, é a palavra de Deus que importa. Amém. Então eu quero-vos convidar a abrir as vossas Bíblias em Efésios 2 e vamos ler do versículo 11 ao versículo 22. E diz assim a palavra de Deus: Portanto, lembrei-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que os dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai, em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular, na qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Irmãos, entendemos que Jesus Cristo, Ele possibilitou-nos fazer parte do seu corpo. Ele possibilitou-nos a nossa salvação. Ele possibilitou um reconciliar com Deus. Nós estávamos longe, nós estávamos completamente afastados de Deus. Nós nem sequer fazíamos parte do seu povo. Mas por causa do sacrifício de Jesus Cristo, nós hoje podemos fazer parte do seu corpo, da sua igreja, irmãos. Temos motivos mais do que suficientes para dar glória e louvor ao nosso Deus. E por vezes estamos aqui, estamos de braços cruzados e não nos entregamos. Quando nós fomos chamados a glorificar o seu santo e poderoso nome. Por causa do mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo, o Espírito Santo na qual nós hoje somos o seu templo, o seu santuário, nós podemos ter relacionamento com o nosso Pai. Amém. E agora que falámos sobre esta questão do firme fundamento da igreja, irmãos, eu quero entrar de forma mais direta sobre aquilo que realmente Deus tem estado a falar ao meu coração. E eu volto a frisar, há meses que esta palavra tem estado no meu coração. E eu tenho estado a aproveitar as férias do Instituto para me debruçar sobre um estudo realmente aprofundado sobre a igreja e o que é ser igreja, irmãos. Várias Bíblias abertas, várias traduções, vários comentários. Porque é urgente a igreja viver unida. É urgente a igreja viver como igreja. Durante uma aula de história da igreja, irmãos, o pastor António Gonçalves ele usou uma expressão e falou muito à minha vida. Ele disse: o corpo da igreja é formado por membros e não por próteses. Aleluia! E isto ficou na minha vida, irmãos. Isto marcou a minha vida, porque a igreja, o corpo de Cristo, é formado por membros, não é por próteses. Por isso o título que eu dei a esta mensagem foi: somos membros ou somos próteses? Irmãos, em primeiro lugar, viver como igreja, ser igreja, significa que nós temos que viver como membros.
vivermos como corpo de Cristo. A Bíblia vem lá dizer, em 1 Carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 12, e eu vou ler na versão Nova Tradução da Linguagem 2, Cristo é como um corpo, o qual tem muitas partes, e todas as partes, mesmo sendo muitas, formam um só corpo. Irmãos, em primeiro lugar nós temos que entender uma coisa. Viver como membro, ser membro, implica reconhecer que nós somos membros, mas há um cabeça. E o cabeça é Cristo, irmãos. Ou seja, quem dirige completamente a vida da igreja não somos nós, é Cristo. É o cabeça, não são os membros. A palavra de Deus vem lá dizer em Colossenses capítulo 1, versículo 18, logo no início do versículo, Ele é a cabeça do corpo da igreja. E o convidado para continuarem no PowerPoint. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele guia e Ele dirige completamente a vida da sua igreja, irmãos. E nós, como membros, temos que nos deixar guiar completamente pelo cabeça. E eu volto a frisar, não somos um organismo desorganizado. Somos um organismo organizado. Deus tem levantado pessoas para liderar o seu rebanho, a sua igreja. Nós temos que obedecer e nos deixar orientar pelo cabeça e por aqueles que Deus tem colocado para liderar a sua igreja. O Senhor Jesus, Ele tem chamado, Ele tem revestido, Ele tem dado a autoridade sobre aqueles que Ele tem colocado à frente da sua noiva, irmãos. Jesus, Ele é o nosso bom pastor, amém? Amém. Nós somos as suas ovelhas. Nós reconhecemos a sua voz, amém? Mas o que é certo é que Ele tem chamado pastores, que Ele tem chamado para dar da sua autoridade, capacitação para liderar o seu rebanho, irmãos. Então, como membros, como parte deste organismo vivo, nós também somos chamados a deixar-nos guiar por aqueles a quem o nosso Senhor Jesus Cristo tem chamado para liderar a sua igreja. Ele é o cabeça, Ele dá da sua visão, mas Ele dá da sua visão àqueles a quem Ele tem chamado para estar à frente. A quem Ele tem chamado para dar o corpo às balas. Para estar à frente, na linha da frente, irmãos. Não segundo a visão dele, ou deles, mas segundo a visão que é dada pelo cabeça. Segundo a visão que é dada segundo a palavra do nosso Deus. Então, nós somos chamados a obedecer ao nosso Deus, a obedecer ao cabeça, ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas também a deixar-nos guiar por aqueles a quem Ele tem dado a sua visão. A palavra de Deus vem dizer em dois textos diferentes. Hebreus capítulo 13, versículo 17. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. E Paulo, na sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 12 e 13, diz: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, e os que vos presidem no Senhor, e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Foi exatamente para isto mesmo que Deus chamou e continua a chamar a homens e mulheres específicos para liderarem a igreja do Senhor. Para pastorearem o seu rebanho segundo a sua visão. Visão dada pelo cabeça, pelo firme fundamento, pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Então, em primeiro lugar, viver como membro, ser membro, implica reconhecer que somos membros e que a direção é dada pelo cabeça. Mas, irmãos, ser membro implica entender que nós somos chamados a glorificar o seu nome e a edificar o corpo de Cristo. Irmãos, o propósito, o alvo da nossa vida, aquilo que tem que estar no centro do nosso coração, é bem dizer e glorificar o nome do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Filipenses, ele vai dizer lá em Filipenses capítulo 2, versículo 9: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, Ele deu o nome que está acima de todo nome. Meus amados, se Deus Pai reconhece que Jesus é digno de exaltação, que dirá de nós que somos limitados e imperfeitos? Nós lemos há bocado em Efésios que nós estávamos longe dele.
Nós estávamos afastados de Deus, mas por causa de Jesus Cristo, nós agora podemos fazer parte do seu corpo, irmãos. Ele não tinha pecado algum, mas Ele fez-se homem na pessoa de Jesus Cristo e Ele morreu no teu e no meu lugar. Ele entregou-se no nosso lugar, irmãos, para que agora nós possamos glorificar e bendizer o nome que está acima de todo o nome, irmãos. Adorar o seu nome, bendizer o seu nome, vir à sua casa e nos rendermos completamente da sua presença, irmãos. Ele é digno da nossa adoração, Ele é digno de ser exaltado, irmãos. Nós, por vezes, sabemos os versículos de cor, de trás para a frente, mas parece que só nos lembramos de algumas partes. A palavra de Deus vem dizer em 1 Pedro capítulo 2, versículos 9 e 10. Nós conhecemos tão bem este versículo, mas parece que só nos lembramos da primeira parte. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, nação santa, o povo adquirido. Para quê? Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Nós somos o seu povo eleito, irmãos. Nós somos a nação santa. Nós somos dele. Mas nós somos dele e agora temos que dar glória ao seu nome. Temos que bendizer o seu nome, porque ele transportou-nos das trevas para a sua maravilhosa luz, irmãos. Nós agora podemos experimentar da sua graça e da sua misericórdia. Então nós temos que glorificar o seu santo e glorioso nome, irmãos. A palavra de Deus vem dizer em Efésios capítulo 4, versículos 11 e 12. E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Ser igreja implica que nós também temos que nos edificar uns aos outros, irmãos. Os dons de Deus, os ministérios que Cristo deu, os talentos, a própria forma de cultuar, irmãos, tudo isso é para a edificação do corpo. Passa para o próximo slide, Clavano, por favor. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, 26, diz: que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salvo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua e ainda outra interpretação. Seja tudo feito para a edificação. A própria forma de cultuar, a própria forma de nos reunirmos aqui, irmãos, serve para a edificação do corpo de Cristo. Enquanto igreja, nós somos desafiados, seja através de ações, seja através de palavras, a nos edificarmos uns aos outros, irmãos. E sabem uma coisa? Isso é possível. E sabem porque é possível? Porque o Espírito Santo habita em cada um de nós. Então o Espírito Santo, Ele guia-nos, Ele orienta-nos, de maneira a que nós possamos nos edificar uns aos outros, irmãos. Que as nossas ações, que as nossas palavras, irmãos, elas possam servir de edificação. Mesmo em momentos de correção, mesmo em momentos de aconselhamento, que da nossa boca saiam palavras de edificação e não de maldição. Enquanto igreja, enquanto membros, nós somos chamados a edificar, não a destruir. Então ser igreja implica reconhecer que há um cabeça, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E que nós somos chamados a glorificar o seu nome e edificar o corpo de Cristo. Sabem, irmãos, nós também fomos chamados para dar bom testemunho. Uma vez que ser igreja implica glorificar o seu nome, então nós também temos que fazer isso através de um bom testemunho, irmãos. Durante o nosso dia-a-dia, nós temos que apresentar o bom cheiro de Jesus Cristo. Vivemos dias em que, infelizmente, muitas associações que se dizem igrejas, com falsos mestres, com falsos ensinadores, com falsas doutrinas, levam o mau cheiro de Cristo lá fora. Mancham a imagem de Cristo, mancham a imagem da igreja. Mas há aqui uma igreja que vive segundo a palavra de Deus. E nós vivemos para agradar a Deus acima de todas as coisas e não a nós mesmos. Então, se vivemos para agradar a Deus acima de todas as coisas, que nós possamos em todo o tempo dar bom testemunho, irmãos. A palavra vem afirmar em Mateus capítulo 5, versículos 13 a 16: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançar fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte.
nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador e ilumina a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Ser igreja, irmãos, implica que temos que ser este sal, esta luz, que realmente dão um bom testemunho lá fora. Realmente proclamam o Evangelho. Alguém que através da sua vida, alguém que através de palavras, alguém que através de ações mostra a diferença no meio desta sociedade corrompida, irmãos. Então ser igreja, ser membro, viver como membro, implica saber que fomos cá um cabeça, que fomos chamados a glorificar o seu nome e edificar o seu corpo, e que fomos chamados a dar bom testemunho. Ser membro também significa entender que nós fomos chamados a viver de forma unida e interdependente. Isto deixa-me a refletir, irmãos, num texto que todos nós conhecemos. Claro que tem um contexto diferente, Jesus Cristo está-se a defender perante os religiosos. Mas o que é certo é que quando dizem a Jesus Cristo que Ele não operava milagres em nome do Pai, mas que operava por causa de Belzebu, Jesus Cristo ele vai dizer uma afirmação que se adequa também à circunstância da igreja, irmãos. À circunstância familiar. Olhem o que Jesus vem dizer. Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Irmãos, nós somos a noiva de Cristo, certo? Nós estamos firmados no nosso Senhor, amém? Mas eu faço uma questão à amada igreja. Porquê é que por vezes nós vivemos de forma tão desunida e independente? Ser igreja é viver de forma unida e interdependente. Temos que contar uns com os outros, irmãos. Os irmãos já repararam que todos os membros do nosso corpo eles trabalham unidos. Eles cooperam juntos. Assim é com o corpo de Cristo. Assim é com a igreja do Senhor, irmãos. Nós temos que viver de forma unida e interdependente. Contar-nos uns com os outros, irmãos. Estarmos próximos. Sermos unidos, irmãos. Lá em Atos capítulo 2, versículo 42, vem dizer que depois do derramamento do Espírito Santo, vai dizer, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. A igreja ela permanecia unida, meus amados. A igreja ela permanecia unida e porque ela permanecia unida, a igreja crescia. Por isso é que lá no versículo 47 podemos entender que Deus ia acrescentando a cada dia aqueles que haveriam de se salvar. Eles contemplavam a ação do Espírito Santo. Havia avivamento porque a igreja estava unida, em comunhão, interdependente. Se nós queremos ver crescimento em Miranda do Porto, se nós queremos ver uma igreja avivada, se nós queremos ver o derramamento do Espírito Santo, então nós também temos que estar unidos, interdependentes, ligados uns com os outros, irmãos. Em João capítulo 17, versículos 20 a 21, Jesus ele vai fazer uma longa oração ao Pai. E ele vai orar ao Pai sobre isto. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da tua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Assim seja. Irmãos, se nós queremos ver grandes coisas a acontecer aqui nesta igreja, nós temos que viver unidos, nós temos que estar unânimes, juntos, ligados uns com os outros, irmãos. O próprio Jesus Cristo pediu isso ao Pai, irmãos. Ele rogou sobre isso para que possamos ser um só corpo, um só, ligados, irmãos, da mesma forma como Ele era um só com o Pai, irmãos. Paulo, quando ele escreveu aos Romanos, lá em Romanos capítulo 12, versículos 4 e 5, ele diz, porque assim como um só corpo, temos muito membro, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros. Irmãos, tu e eu até podemos nem servir da mesma forma. Tu e eu até podemos servir de formas diferentes, sermos usados de formas diferentes. Mas se nós queremos viver como igreja, nós temos que viver unidos. Não é possível haver crescimento e avivamento se não houver união dentro da igreja. A política do reino é unidade, é harmonia, não é divisão, não é desunião.
A palavra de Deus vem dizer em 2 textos. Primeira carta aos Coríntios 1:10 diz: rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. E no início do versículo 9, em Tiago capítulo 5, vem dizer: irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não seres julgados. E infelizmente nós vivemos desta forma, irmãos. Muitas das vezes nós somos os primeiros a murmurar. Muitas das vezes nós somos os primeiros a provocar divisões. Muitas das vezes nós somos os primeiros a atacar o próprio corpo. Mas enquanto corpo de Cristo, irmãos, enquanto militantes do reino de Deus, nós temos que trabalhar para que haja harmonia dentro da igreja, irmãos. Nós temos que trabalhar para que haja união dentro da igreja, irmãos. E, irmãos, em nome de Jesus, que toda a prática de murmuração caia por terra. Em nome de Jesus, qualquer prática de divisão caia por terra. Não abram brechas, não abram portas para que Satanás tente minar a igreja do Senhor. Não abram brechas. As portas do inferno não vão prevalecer contra a totalidade da igreja. Mas há muitos que estão na igreja e que não estão firmados na fé e que facilmente podem ser minados por Satanás. Que toda a prática de Satanás caia por terra em nome de Jesus. Nós somos membros, possamos viver como tal. Membros unidos. Então, irmãos, ser igreja implica reconhecer que Jesus é a nossa cabeça. Que nós somos chamados a glorificar o seu nome e edificar o seu corpo. Que nós somos chamados a dar bom testemunho. Que nós somos chamados a viver unidos e interdependentes. Ser membro implica também reconhecer que nós somos chamados a praticar o bem e o amor. Muito rapidamente, gostava de ler um texto convosco. Primeira carta de João, capítulo 4, versículos 7 a 21. E diz assim a palavra de Deus: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Amém. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Amém. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem não vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Amém. Se queremos viver como igreja, nós temos que viver nesta base do amor, irmãos. Temos que amar a Deus acima de todas as coisas, mas também temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos. É como o texto que acabamos de ler diz, irmãos. Como é que nós podemos dizer que amamos a Deus, que não vemos, e dizemos, como é que podemos dizer que amamos a Deus e não vemos, e depois não amamos as pessoas a quem vemos? As pessoas que estão à nossa volta, as pessoas que fazem parte do corpo, as pessoas que são a igreja, irmãos. Deus, Ele é amor. E se nós o conhecemos, se nós nos relacionamos com Ele, se o seu amor está em nós, então isso significa que nós temos que nos amar uns aos outros. Irmãos, gostava de ler 2 textos convosco. Romanos capítulo 12, versículos 9
a 21. E diz assim, Romanos 12, 9 a 21. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Abençoai os que os perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tendo o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de seres orgulhosos, condescendei com o que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de todos vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer o mal, mas vence o mal com o bem. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículos 4 a 8, diz: o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O início do versículo 8 diz: o amor jamais acaba. Versículo 13: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Irmãos, não te esqueças onde é que tu vieste. Da mesma forma que Deus enviou o seu Filho para morrer no teu lugar e no meu lugar, da mesma forma como Ele te amou, Deus continua a amar e ama o cigano. Deus continua a amar e ama o brasileiro. Deus continua a amar e ama o africano, o português, qualquer etnia, qualquer nacionalidade, irmãos. Deus entregou-se por amor a todos. Porque é que por vezes nos custa assim tanto amarmos uns aos outros? Deus ama o pecador. Deus não ama o pecado. Mas por vezes nós não queremos amar o pecador. Por vezes nós dizemos que somos igreja, que vivemos como membros, mas não vivemos nesta base de amor, irmãos. Irmãos, queremos viver como igreja, amém? Amém. Então amemos-nos uns aos outros em nome de Jesus. A palavra vai dizer em Hebreus capítulo 10, versículo 24: consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Irmãos, ser membro implica reconhecer que Jesus Cristo é o cabeça. Fomos chamados a glorificar o seu nome e edificar o seu corpo. Fomos chamados a dar bom testemunho. Fomos chamados a viver de forma unida e interdependente. E que fomos chamados a praticar o bem e o amor. E agora que já vimos aquilo que era viver como membro, já vimos aquilo que era ser igreja, agora eu gostava de falar convosco sobre aquilo que não é ser igreja. Ou seja, viver como prótese. Viver como prótese significa que a pessoa é infiel ao corpo. Não tem compromisso. Facilmente abandona o corpo. Nós lemos Hebreus 10, 24, e se nós lemos Hebreus 10, 25, a palavra vai dizer: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Glória a Deus. Infelizmente há muitas traduções que traduzem mal e dizem: não vos deixeis de congregar. E isso é usado como desculpa para saltar de igreja em igreja e dizer: eu não estou a deixar de congregar, mas porque não gostam do pastor, ou porque não gostam daquilo que é dito, ou porque não gostam de correção, saltam de igreja A para a igreja B e apresentam esta fraca tradução como uma desculpa. Mas o original, ele é bem direto e ele é bem claro.
não deixando a nossa congregação, como é de costume de alguns. Viver como membro, irmãos, é ser fiel ao corpo. Viver como membro é não abandonar o corpo, porque quem abandona o corpo são as próteses. Irmãos, uma coisa é casos em que pessoas saem de igreja porque realmente a palavra não é pregada. Casos em que pessoas saem de igreja porque não há doutrina, não há aconselhamento, não há correção, há libertinagem. Outra coisa é abandonar o corpo, porque tal como Paulo vem dizer em Timóteo, porque procuram doutores segundo as suas próprias concupiscências. Não gostam de ser exortados, não gostam de ser corrigidos, não gostam de ouvir muitas das vezes a palavra de Deus, porque a palavra de Deus choca, a palavra de Deus provoca. E quando a palavra de Deus não fizer isso, é porque nós já nem sequer estamos cá com o nosso coração. Queremos viver como membros ou como próteses? É a pergunta que eu deixo para a amada igreja. Irmãos, se o motivo que nos traz à igreja não é Cristo, não é adorar a Deus, não é estar na sua presença, então eu não sei o que é que nós estamos aqui a fazer. Membro reconhece Jesus Cristo como cabeça. Prótese reconhece cabeça a pessoa A, a pessoa B ou a pessoa C. A cabeça da igreja é Cristo, irmãos, não é A, B ou C. Se vimos à igreja por causa de pessoa A, pessoa B ou pessoa C, não estamos a viver como membros, estamos a viver como próteses. Paulo vem dizer na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículos 12 a 13, quer dizer com isso que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo? Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós, ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Sabem, irmãos, eu volto a dizer, esta palavra tem falado muito à minha vida, esta palavra é para todos nós. Todos nós, sem exceção, irmãos. Nenhum de nós sabe o dia e a hora em que nosso Senhor Jesus Cristo vem buscar a sua noiva. Mas Ele vem. E sabem, o trigo e o joio vão crescer juntos. Mas no grande dia vai haver a separação. Então, quando vens à casa de Deus, quando eu venho à casa de Deus, realmente a verdadeira intenção no nosso coração seja louvar e bendizer o nome do Senhor. Seja vir à casa de Deus por gratidão, porque temos acesso à salvação. Mesmo que aqui na terra possamos não ver grande coisa, sabemos que temos uma coroa lá no céu garantida. Cá um galardão à nossa espera, irmãos, cá uma herança à vida eterna lá do lado com Deus. Então temos motivos mais do que suficientes de estar aqui a adorar e a bendizer o nome do Senhor. Possamos realmente viver como membros e não como próteses. Irmãos, se queremos viver como membros, se realmente somos corpo de Cristo, então aquilo que nós somos aqui também temos de ser lá fora. Prótese vive na carne e na aparência. Onde na igreja é uma coisa e no meio da sociedade é completamente outra, deixando-se completamente corromper no meio de uma geração pervertida. Gálatas capítulo 5, versículos 19 a 21 diz: ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, fações, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Não é a igreja que salva ninguém. Não são estas quatro paredes que salvam ninguém, irmãos. Não adianta vir à igreja e continuar a viver exatamente da mesma forma quando saímos destas quatro paredes, irmãos. Não vale a pena viver da aparência e dizermos que até vimos à igreja, irmãos, a achar que isso nos pode salvar. Porque olha o que é que o nosso Senhor Jesus vem dizer. Mateus 7, 21 e 23. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demónios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Uma vez que nós já fomos alcançados pelo sacrifício redentor do nosso Senhor Jesus Cristo, isso significa que já não somos nós que mandamos, é Ele que vive em nós, irmãos. Significa que nós temos que viver no Espírito. Nós já não vivemos na carne, não podemos praticar as coisas da carne, irmãos.
Os irmãos já repararam que as obras da carne são muito mais do que as obras do Espírito? Da mesma forma que o caminho que nos leva ao céu continua a ser aquele que é estreito, não é aquele que é largo. Uma vez que somos membros, possamos viver como tal em nome de Jesus. Sabem, irmãos, eu gostava muito, sempre gostei de desporto, eu gostava muito de ginásio. Eu treinava com um amigo, e há aqui pessoas que provavelmente conhecem, o Will. Treinava com ele, ele era meu amigo e ele estava a formar-se em desporto. E eu pensei assim, talvez ele me consiga ajudar de maneira a que eu possa crescer, ficar um bocadinho maior. Ora, o que é certo é que nós treinávamos exatamente no mesmo ginásio, usávamos exatamente o mesmo material, talvez pesos diferentes, usávamos a mesma proteína e a mesma suplementação. O que é certo é que ele ia ficando maior e eu continuava na mesma. Sabem, o meu amigo, ele podia sair do ginásio, mas ele levava ao ginásio com ele. Porque ele treinava, ele era disciplinado ao ponto de dizer, eu não vou comer aquilo, porque eu estou a treinar. Eu vou descansar as horas de sono suficientes, que condiziam com o treino que ele levava. Eu ia ao ginásio, apesar de gostar, para justificar o meu dia. Ou seja, já que eu fui treinar, se calhar eu posso ir ao Burger King. Já que eu fui treinar e já tomei a suplementação e não preciso descansar as horas suficientes. Irmãos, quantas vezes nós somos assim com Deus e com a igreja? Muitas das vezes nós saímos da igreja, mas não te esqueças, a igreja, ela vem connosco. Porque não é por sair deste lugar que tu vais deixar de fazer parte do corpo de Cristo. Não é por sair deste lugar que tu vais deixar de ser santuário do Espírito Santo, irmãos. Por vezes nós vimos à igreja e achamos que podemos sair e fazer tudo o que queremos porque fomos à igreja. Então não há problema porque eu vou lá voltar e depois eu peço perdão. Irmãos, o meu amigo, ele usava o ginásio para mudar a vida dele. Eu usava o ginásio para justificar as minhas más decisões. Toma uma escolha. Ou nós usamos a igreja, a palavra de Deus, um relacionamento com Deus, para sermos transformados por Ele, ou usamos a igreja para justificar a nossa carnalidade e a nossa aparência? Queres viver como membro ou como prótese? E eu já estou quase a concluir, irmãos. Se nós somos membros, então verdadeiramente nós precisamos de nos amar uns aos outros e ser bondosos. Porque a prótese não pratica nem a boa obra, nem o amor. Nós não podemos afirmar que vimos à igreja e depois não vivemos nem o amor, nem somos bons uns para com os outros, irmãos. Tu e eu, nós somos imperfeitos. É verdade. Tu e eu, nós somos limitados. É verdade. Mas isso não pode ser uma desculpa para nós não nos amarmos. Isso não pode ser uma desculpa para nós não agirmos com bondade uns com os outros, irmãos. Porque isso não é viver como membro, é viver como prótese. A Bíblia, ela declara em Tiago, capítulo 2, versículo 1: Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em exceção de pessoas. Versículos 15 e 16: Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartei-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Irmãos, nós não podemos fazer acessão de pessoas. Amém. Só porque há irmãos de diferentes etnias, só porque há irmãos de diferentes nacionalidades, só porque há irmãos que, graças a Deus, têm mais posses que outros irmãos. Nós não podemos fazer exceção de pessoas, porque nós somos todos parte do mesmo corpo, irmãos. Então todos os membros têm o mesmo valor para a cabeça, para o nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele também se entregou por eles, irmãos. Então nós não podemos viver como próteses, achar que somos mais e que somos melhores do que aqueles que estão à nossa volta, irmãos. Independentemente das origens de cada um, independentemente das diferenças de cada um, enquanto corpo de Cristo, nós temos que nos amar uns aos outros. Nós lemos há bocado, 1 João capítulo 4, versículo 8: Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. E versículos 20 a 21: Se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos a parte dele este mandamento:
que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Não adianta virmos a este lugar, termos muitas funções, fazermos muita coisa, mas não haver amor no nosso coração. E eu quero concluir com este texto. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. Os 3 versículos que nós não lemos há pouco. Do versículo 1 ao versículo 3. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O nosso maior exemplo é Jesus Cristo. Se Ele amou, tu e eu temos que amar também. E eu convidava a igreja a ficar de pé. E eu quero, nesta manhã, possamos refletir sobre isto mesmo. Temos estado a ser verdadeiramente igreja? Temos vivido como membros ou como próteses? Escuta, o Senhor conhece cada um de nós. Quando o Senhor vai escrever às 7 igrejas lá em Apocalipse, os irmãos gostam de estudar e depois, se quiserem estudar estas cartas, todas elas começam exatamente com a mesma expressão. Conheço. Seja as obras, seja o lugar, seja a tribulação, seja o que for, o Senhor conhece exatamente cada congregação que compõe a sua igreja. Ele sabe exatamente aquilo que nós fazemos. Ele sabe exatamente aquilo que nós fazemos, sejam boas ou más obras, irmãos. Ele sabe as necessidades de cada um. Ele sabe a verdadeira intenção do nosso coração. Ele sabe se realmente há amor ou não no nosso coração, irmãos. E eu peço perdão se me estiquei um pouco, mas eu faço uma questão para vocês. Estamos nós a ser igreja? Estamos nós a viver como membros ou como próteses? Não são palavras minhas, são palavras de Deus. Muita coisa se tem levantado e Satanás tem tentado destruir muita coisa. A união é fundamental para a igreja